Olá a todos, espero que se encontrem bem. Hoje venho falar-vos um bocadinho sobre dificuldades de aprendizagem. Quais é que eu trago? A dislexia, a descalculia, a disortografia e a disgrafia. O que é a dislexia? A dislexia é uma dificuldade de aprendizagem que se manifesta na leitura e na escrita. Ou seja, a criança tem muita dificuldade a ler e tem muita dificuldade a escrever. A escrita é um bocadinho confusa, os textos são um bocadinho pobres, a criança às vezes nem termina as palavras, por exemplo. O que é que também pode acontecer? Como é que isto surge? Como é que a dislexia aparece? A dislexia aparece um bocadinho de uma forma silenciosa, ou seja, quando nós percebemos que a criança, ou quando os pais e os educadores percebem que a criança tem dislexia, já tem que ter algum histórico de dificuldades, já tem que ter algum histórico de insucessos escolares, para nós conseguirmos perceber que há ali um contínuo, que há ali qualquer coisa. O que é que a criança apresenta quando é disléxica? Por exemplo, a sua escrita é invertida ou em espelho, os sons são muito parecidos e assim muitas vezes ela acaba por escrever coisas diferentes, mas com sons parecidos. Troca a ordem das letras dentro da palavra, inverte os algarismos e apresenta a dificuldade de aprender sequências, por exemplo, como os dias da semana. Então, como eu expliquei, os textos da criança são muito confusos, ou seja, se nós pedimos a uma criança para fazer uma cópia ou para fazer um ditado, isto é muito confuso para ela. Nem é mesmo para ela, é a forma como ela escreve, a forma como ela coloca no papel. As coisas ficam assim um bocadinho baralhadas, às vezes não coloca as palavras que ela quer escrever, às vezes coloca outras, mas são muito parecidas a nível de som, a nível de escrita, não completa as coisas, deixa os textos a meio, por exemplo. Então, quais são as alterações emocionais, o que é que a criança pode sentir quando é disléxico, ou seja, quando tem dislexia? Pode sentir alguma ansiedade nos momentos em que tem que se expor, nos momentos em que tem que ir escrever ao quadro, em que tem que ir fazer alguma coisa, em que tem que apresentar alguma coisa, por exemplo, na escola. Tristeza e frustração, visto que não consegue fazer aquela atividade. Baixa autoestima, porque sente que não está mesmo a conseguir e que ele está a baixar mesmo muito a autoestima, já é um processo um bocadinho demoroso também que ela não está a conseguir fazer. Vergonha perante os insucessos escolares, ou seja, a criança também acaba por se sentir um bocadinho inferior, não é? E sente vergonha na escola e na turma porque se calhar é a única ou é entre muitas a pior que tem aquele problema que não consegue fazer e sabe as capacidades que tem. Também pode apresentar enurese noturna e perturbação do sono. A nível do comportamento, o que é que ela nos mostra? Uma demora na realização dos trabalhos de casa, recorre a estratégias para não ler e não tem qualquer prazer nenhum na leitura, distrai-se com facilidade. Uma criança disléxica tem poucos períodos de atenção, ou seja, de concentração. Os resultados escolares são inferiores então à sua capacidade. Tem muita dificuldade na aprendizagem de uma língua estrangeira, não gosta de fazer nada a nível da escola e pode muitas vezes demonstrar comportamentos de oposição ou de comportamentos desafiantes perante uma autoridade. Por exemplo, e nomeadamente que autoridade? Os professores. Muitas vezes vocês podem verificar que a criança chega à sala e não abre na página que vocês pediram, ou que tem um comportamento diferente, ou que não está a incomodar o colega do lado. Isto também pode ser um bocadinho ali a dizer, olha, eu não estou bem, percebam que há aqui uma dificuldade, pronto. E apresenta comportamentos de anulação na própria escola ou de inibição ao bloqueio, ou seja, ou pode ter um comportamento completamente de oposição e não é completamente desafiante para com o professor, ou pode anular-se, ou pode ficar assim um bocadinho mais quietinho, pode esconder-se quando é para responder, tentar passar despercebido, inibir-se sempre e até bloquear, não conseguir fazer e também não querer fazer, porque isto para ele é muito doloroso. Em que áreas é que ela sente muita dificuldade? Por exemplo, as crianças têm dificuldade na noção do corpo, na lateralização e orientação da esquerda e da direita, na memória, na coordenação dos movimentos, na orientação do espaço e do tempo, no grafismo e na expressão oral e na representação espacial. As crianças disléxicas. Quais são as características então escolares que nós podemos dizer de uma criança disléxica? Ritmo de leitura muito lento, confusão na ordem das letras, leitura parcial das palavras, inversão de letra J das palavras, perda da linha quando está a ler. Isto é muito recorrente. Se nós pedirmos a uma criança para ler um texto, a criança perde-se no seguimento do que estava a ler, não consegue continuar a seguir e mescla de sons. Portanto, o que é que nós podemos dizer? Que a criança disléxica é um bocadinho triste, é um bocadinho deprimida, porque não consegue fazer face às dificuldades de aprendizagem, não consegue ultrapassá-las. Portanto, é importante que os pais e que os educadores estejam atentos
com estas crianças e arranjem estratégias para conseguir que ela não desista e para conseguir que ela não arranje ou não agarre uma raiva e um desinteresse tão grande da escola. A disgrafia. O que é a disgrafia? A disgrafia corresponde ao que muitas pessoas consideram como ter uma letra feia. E acontece devido à criança ter dificuldades em se recordar da forma da letra, ou seja, da grafia, como é que se escreve a letra, se é mais redondinha, se é menos redondinha, pronto. Portanto, a escrita faz assim um ritmo muito lento, pois a criança está sempre a tentar recordar-se. Quais são as características de uma criança disgráfica? Apresenta lentidão na escrita, desorganização geral na folha, muitas vezes não começa, não faz o parágrafo, continua a escrever, não faz ponto final, letra ilegível, desorganização do texto, das letras e das formas das letras e das palavras, escrita desorganizada, o espaço entre as linhas, as palavras e as letras é irregular, muitas vezes escrevem com uma letra tão grande que passa para a outra linha, sobrepõem as palavras, traços irregulares, liga letras de forma inadequada e com espaçamento inadequado. Qual é o papel do professor na disgrafia? O professor pode tentar atenuar e reduzir o impacto que a escrita tem na aprendizagem e na expressão do conhecimento, pode modificar e alterar os compromissos e expectativas de forma a ir ao encontro das necessidades individuais do aluno e pode intervir e fornecer instruções e oportunidades para melhorar a caligrafia. Portanto, o que é que os professores têm que ter aqui? Têm que ter muita atenção, podem inventar e arranjar estratégias para conseguir estimular mais esta criança a tentar escrever. Podem usar uns caderninhos que têm 2 linhas, podem estimular a tentar trabalhar as letras com os pontinhos, tirar imensas imagens de imenso lado, podem usar o Pinterest, têm imensas ideias, mas estimulem estas crianças, porque estas crianças vão chegar a um ponto que não vão querer ir para a escola porque vão achar que não são capazes. E não se esqueçam, reforcem o sucesso das crianças com o elogio, é extremamente importante. Disortografia. O que é a disortografia? A disortografia afeta as capacidades da expressão da escrita, em particular da precisão ortográfica, da organização, da estruturação e composição dos textos escritos. A construção frásica é muito pobre e, por norma, muito curta, ou seja, quando a criança está a escrever uma resposta ou qualquer coisa mais elaborada, ela não consegue. Ela faz as coisas muito curtinhas e muito básicas, não tem assim nem muita imaginação, nem muita elaboração. O disortográfico continua a dar os mesmos erros que dava no primeiro ano e não os consegue corrigir. Existem alguns sinais de alerta que os educadores e os pais podem estar atentos. E quais são? Omissões de letras ou sílabas, adições de letras ou sílabas, inversões de letras ou sílabas, substituições de letras com sons semelhantes, substituições de letras com formas semelhantes e aplicação incorreta de regras gramaticais. Vamos deixar aqui algumas regras que vão ser úteis para a família para lidar com crianças que sofram de disortografia. A família não deve exigir que a criança escreva 20 vezes a mesma palavra, por favor. Se a criança não consegue escrever aquela palavra, mas vale sentar-se com a criança, explicar, fazer 1 ou 2 tentativas, mas não peçam para a criança escrever aquilo 20 vezes. Ela não vai conseguir, ela vai ficar cansada, ela não vai querer voltar a fazer aquilo e ela vai criar tipo um sentimento negativo, como se fosse uma barreira com aquela palavra e possivelmente não vai mais conseguir escrever. Deve auxiliar a criança de uma forma positiva, deve encorajar as tentativas dela e se possível, o sucesso. Não deve valorizar em demasia os erros ortográficos. Atenção, isto não é passar por cima dos erros e dizer que está bem, não é isso. É não fazer ou não criar ali um impacto tão grande negativo na criança porque a criança teve um erro. Podemos tentar arranjar uma solução em conjunto da criança para reverter esta situação. Não corrijam só simplesmente os erros, não chegam lá, peguem, escrevam vocês ou digam como é que se escreve e está feito. Não, expliquem à criança que há um erro. Tentem escrever com ela, vamos tentar outra vez, devagarinho e com o tempo. As crianças têm um ritmo, ok, que as coisas têm um tempo e têm um espaço e precisam de algumas regras, mas as crianças também têm tempo para aprender. Não deve cair no erro de subcarregar a criança com fichas e trabalhos. A criança com dificuldades de aprendizagem, se é subcarregada com fichas e trabalhos, ela vai perder o interesse pela escola. E o objetivo não é este. O objetivo é
que possam sim fazer fichas e trabalhos a mais, podem fazer, mas não em demasia, e com o apoio dos pais, e os pais sempre a incentivar também um bocadinho a autonomia, ajudar. Se a criança errou, não fazer um grande filme à volta disso. A criança errou, vamos tentar arranjar uma solução para ela não voltar a errar, porque isto vai ajudá-las. Por fim, o que é a descalculia? A descalculia é uma perturbação da aprendizagem específica da área da matemática. Segundo o DSM-5, caracteriza-se por uma significativa dificuldade do conceito do número, da memorização de factos aritméticos, na fluência e precisão do cálculo e na precisão do raciocínio matemático. Ou seja, a criança tem grande dificuldade no campo da matemática. Estas crianças são incapazes de identificar sinais matemáticos, são, por exemplo, têm muita dificuldade em classificar um número, em montar uma operação, em entender os princípios de uma medida, por exemplo. Uma coisa que há que ter em conta muito na descalculia. Muitas vezes estas crianças não têm vontade de fazer, ou não conseguem fazer e preferem não fazer. Pronto. O que é que isto pode parecer? Que a criança é preguiçosa. A criança não é preguiçosa, nem nesta dificuldade, nem noutra dificuldade de aprendizagem. Isto é muito penoso para elas, e então isto tem que ser levado, é como levar as coisas a um bom porto, levar as coisas com calma, explicar, conversar, e não rotular, não dizer tu és um preguiçoso e não queres fazer nada disto. Não rotulem as crianças, porque as crianças retêm o que nós dizemos. As crianças retêm, são tipo esponjinhas, portanto elas vão absorver tudo o que está à volta delas. E se nós vamos dizer tu não vales nada, ou és um preguiçoso, ou tu não estás a fazer isto porque não queres, isto cria um impacto muito negativo nas crianças. Elas precisam do nosso apoio, elas precisam da nossa compreensão e precisam da nossa ajuda. E também precisam que nós às vezes sejamos rígidos, sim, mas nunca de uma forma de os meter mais abaixo ou de lhe baixar mais a autoestima de forma... porque elas já estão assim e não é este o objetivo. O aluno, quando descalculia, é incapaz de fazer o quê? De sequenciar e classificar números, por exemplo, de compreender os sinais das operações básicas, de esquematizar operações, de se lembrar das sequências dos passos para realizar as operações matemáticas, por exemplo, de estabelecer correspondências, de contar quer com números cardinais, quer com números ordinais, portanto ele não consegue fazer conta, cometem erros na solução de problemas, por exemplo, no contar, nas atividades computacionais e na compreensão de números, e entre muitas outras coisas que têm a ver com a matemática. Quais são as dificuldades ou as consequências da descalculia numa criança? O que é que pode acontecer quando uma criança tem descalculia? Uma reduzida motivação e empenho pelas atividades, que implicam a mobilização de competências de cálculo mental e resolução de problemas. As crianças têm imensa dificuldade nisto e desmotivam. Ansiedade perante situações de avaliação de atividades que impliquem a utilização do cálculo. Por exemplo, se a criança tiver que ir ao quadro resolver um problema, elas vão com extrema ansiedade. Tristeza e autoculpabilização, porque a criança vai pensar que não é boa nisto e que não presta, e que não tem capacidade, e que é burra, por exemplo. Atenção, não. Estas crianças têm mesmo uma dificuldade. E baixa autoestima. Isto tudo vai gerar baixa autoestima. Portanto, o que é que eu quero que se perceba aqui? Eu deixei-vos aqui estas 4 dificuldades de aprendizagem. Deixei-vos aqui um bocadinho do que é cada uma, de alguns sinais que se podem identificar. E se vocês identificarem, quer sejam pais, quer sejam educadores, alguma destas dificuldades, ou se acham que está ali algum sinal destas dificuldades, recorram a um psicólogo, vão ao psicólogo da escola, encaminhem para um psicólogo, vão ao centro de saúde, pedir para ir a um psicólogo, qualquer coisa, a algum lado, porque nós temos as ferramentas para identificar o problema, para tentar ajudar e para aumentar a autoestima. Porque estas crianças têm uma autoestima muito baixa, isto é muito difícil para o dia-a-dia da vida delas e também para o futuro. É preciso ajudar estas crianças com dificuldades de aprendizagem. Elas vão ser tão competentes como as outras, elas vão conseguir fazer as coisas delas. As coisas têm um ritmo e têm um tempo. Procurem ajuda, porque nós estamos cá para ajudar. Pronto, obrigada. Era só isto que eu vos queria trazer. Espero que tenham gostado. Se quiserem tirar alguma dúvida, se quiserem saber mais alguma coisa, comentem na caixa dos comentários. Eu estou aqui para vos ajudar e até um próximo vídeo. Obrigada!